Olá, meus amores, estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse. E no vídeo anterior, nós estávamos vendo o capítulo 12 de Apocalipse, o famoso capítulo que fala da mulher e do dragão. Vimos que está aí dentro do período do toque da sétima trombeta, que é a última trombeta dos juízos, dos castigos de Deus sobre a terra e os moradores da terra, e que dentro dessa sétima trombeta está o terceiro ai, por causa dos 7 flagelos, das copas do cálice da ira de Deus que vão cair sobre a terra nesse período dos 3 anos e meio finais. Então a gente viu no último vídeo que esse final do capítulo 11 da sétima trombeta e o capítulo 12, 13 e 14 são visões que João está tendo de profecias, um flashback, digamos assim, um resumo da história, um flashback. Sabe quando às vezes a gente vê aquelas histórias, aquele desenho, ou até a gente mesmo, que a gente está vivendo uma situação e a gente vê na nossa imaginação, a gente lembra de coisas que aconteceram, ou às vezes num filme, num desenho, numa caricatura, a gente vê uma determinada coisa acontecendo no momento e a pessoa vem assim, um balãozinho assim, que ela vê algo, que ela lembra de algo, que ela imagina algo. Então, enfim, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui nestes capítulos. Deus está mostrando uns flashbacks, umas revelações de acontecimentos históricos do passado, profecias de coisas que aconteceram no passado, e também está revelando para João profecias que irão se cumprir no futuro, como a gente viu, o Cristo reinando sobre as nações, João viu ali os servos de Deus sendo galardoados, ganhando suas coroas, também viu os descrentes, os incrédulos sendo castigados, recebendo o seu justo castigo, enfim, e a gente entrou de cabeça no capítulo 12 falando da mulher e do dragão, aonde João viu flashbacks, resumo da queda, de Lúcifer e da terça parte dos anjos, das estrelas do céu. Vimos também um pouco da história de Israel, que o dragão Satanás sempre perseguiu Israel, com todos os massacres, holocaustos, começando desde a morte de Abel, e depois com a perseguição das crianças na época de Moisés, e enfim, na época do Senhor Jesus, para devorar o filho. Satanás queria acabar com o herdeiro, com o príncipe, com a promessa, com a profecia e com a promessa de Deus lá em Gênesis 3,15 para Eva e para a própria serpente, para o próprio Satanás, dizendo que a semente da mulher destruiria ele. Então Satanás o tempo todo se propôs a destruir a mulher, que é Israel, e o varão, o filho, a semente que viria dela, que seria o destruidor dele, que a gente sabe que é o nosso Senhor Jesus. Então João vem nessa sequência de visões, do passado e dos acontecimentos do passado e das profecias do futuro. E agora, hoje, a gente vai dar continuidade, então, em mais uma profecia que agora sim, do futuro, que João vai ver, que muito se confunde aqui a partir do versículo 7 do capítulo 12, onde diz assim o título: anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. Então muitos se confundem com essa peleja que vai existir entre Satanás e Miguel, entre os anjos caídos, com Satanás, com os anjos que vão estar lutando ao lado de Miguel. Muitos confundem isso, essa expulsão aqui de Apocalipse 12, de Satanás e de seus anjos do céu, confundem com a primeira expulsão, quando Satanás se rebelou, até que,
ó querubim da guarda, tu que era lindo, precioso, né? E até que fostes achado iniquidade em ti, expulso fostes, né, do paraíso, enfim. Então muitos confundem a primeira queda com essa queda aqui, mas justamente para evitar essa confusão, um pouco antes, Deus mostra para João a primeira queda de Lúcifer, a primeira queda de Satanás com a terça parte dos anjos. Aqui é uma outra queda, aqui é uma outra expulsão de Satanás e seus anjos do céu. O que Satanás anda fazendo no céu, hein? Pois é, a gente vai ver isso aqui hoje. Então, antes de começar, eu já te peço que tu te inscreva no canal, tu que não é inscrito, tu que de repente acompanha o canal e ainda não te inscreveu, nos ajude com a sua inscrição, porque assim o YouTube vai indicar este canal para outros inscritores que tenham interesse. Deixe o seu like, compartilhe, envie este link. O canal Fundamento tem a missão de ensinar a verdade para vocês da parte de Deus e diante de Deus, com todos os detalhes bíblicos, da forma literal, da maneira mais clara possível, para ajudar vocês no entendimento de vocês. E a única coisa que a gente pede aqui para vocês é que vocês se inscrevam, deixe seu like e compartilhe, porque assim o canal vai crescer e a palavra de Deus vai ser divulgada e vai alcançar aqueles que precisa alcançar. Então, de repente, com um clique aí de dedinho no teu celular, no teu computador, tu pode ajudar pessoas a terem acesso à verdade do Evangelho. Então ajuda a gente, tá bom? Então vamos lá, pra gente já começar, porque o vídeo eu acredito que vai ser um pouquinho longo também. Então diz assim: anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. Então diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava, olha só, de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai, olha ele aí, o terceiro ai. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, vamos ler até essa parte aqui e depois a gente continua, se der tempo. Mas eu acho que hoje vai dar para terminar aqui todo esse capítulo 12. Então vamos lá, meus amores. Então, nesse momento de ver aí relances, flashbacks, resumos da história, profecias do passado, acontecimentos históricos do passado e acontecimentos proféticos do futuro, João vê uma peleja, uma guerra no céu entre Miguel, o arcanjo Miguel, e o dragão. Miguel e seus anjos contra Satanás e seus anjos, porque a gente já viu que o dragão é Satanás, né? Então houve uma grande peleja entre Miguel e o dragão e os anjos de Deus contra os anjos
caídos de Satanás, aqueles que caíram com ele desde o princípio. Lembrando, meus amores, que desde a caída de Lúcifer e dos seus anjos, e os principados e potestades que agem nas hostes celestiais, o Satanás e seus anjos não estão presos. Existem alguns, os demônios estão no abismo, como a gente já viu, e saem de lá para incorporar em corpos, porque os demônios são espíritos que precisam de corpos, né, viventes para se manifestarem. Anjos não se incorporam em corpos, anjos se materializam em pessoas, né? É bíblico, tá escrito que os anjos que vieram falar com Maria, Gabriel veio falar com Maria, os anjos que vinham falar com Jesus, os anjos que falavam com Abraão, que falaram com Ló, enfim, os anjos, né? O próprio Paulo disse: praticai a piedade, porque muitos, sem saber, acolheram anjos, né, em suas casas. Então, a gente sabe que os anjos não se manifestam nos corpos humanos. Eles podem se materializar como seres humanos. Mas a principal trabalho dos anjos, eu tô falando agora, esses aí eram os anjos de Deus, né? Os bons, que esses são os guardiões que protegem, que cuidam, que guardam. Não que existe anjo da guarda. É quando necessário, Deus envia os seus anjos para guardar os seus, né? Eu sou prova viva disso. Já conto para vocês, para quem não sabe ainda. Mas os anjos caídos, os anjos de Satanás, alguns que não os que caíram com Satanás, estes estão soltos nas hostes celestiais que dominam desde o segundo céu para baixo, que é o céu atmosférico e o céu das galáxias e o céu atmosférico das nuvens, e a principal função dos anjos caídos é agir na mente de governantes, de líderes religiosos, de políticos, enfim, de pessoas que têm alguma autoridade, tá? Essa é a principal função. Todos eles são guiados por Satanás, né? Que é o pai de todos eles. Aí também existe uma parte de anjos que estão presos, né? Os anjos lá de Gênesis 6, que a gente já estudou, que estão presos no mais profundo do abismo. Enfim, os anjos que estão presos no rio Eufrates. Então, existe vários rangos, vários grupos de anjos, né? Caídos, maus, cruéis, sanguinários, e cada um deles tem o seu lugar. Mas essa terça parte de anjos aqui que caiu com Satanás, que é o que a gente está estudando, esses anjos estão soltos e são esses que atuam nas lideranças mundiais, tá? Seja do que for, uma pessoa que tem um cargo de importância, ali existe um anjo de Satanás dominando a mente dela para ela agir de acordo com os planos de Satanás. Se essa pessoa não é de Deus, não é um filho de Deus, não é uma pessoa nascida de Deus, porque também existem os filhos de Deus que têm autoridade, que são pessoas que têm certo compromisso, responsabilidade. Então essas pessoas são guiadas pelo Espírito de Deus. Mas aqueles que são falsos profetas, falsos líderes, políticos gananciosos, líderes, banqueiros, empresários, enfim, pessoas que são filhos da ira, esses são guiados pelos anjos caídos, tá, meus amores? Então aqui, João está vendo essa peleja. Eu já expliquei para vocês que existe 3 céus, né? O primeiro céu, que é as das nuvens para baixo, a atmosfera. Existe o segundo céu, que é o das galáxias, Sol, Lua, estrelas, planetas, enfim, né? O cosmos. E existe o terceiro céu, que é onde Deus habita, onde está o trono de Deus e aonde estão os anjos de Deus, os bons, né? Os que não caíram, os que seguem vivendo em obediência a Deus. Então são 3 céus. Meus amores, aqui está dizendo que houve uma peleja no céu aonde Satanás e seus anjos foram expulsos pela segunda vez. Mas como assim? Se não é a mesma caída, como assim que os anjos e Satanás têm acesso aos céus para serem expulsos? Satanás e os anjos, lembra? Eles foram criados para viverem nos céus.
Eles caíram, eles não quiseram habitar no terceiro céu, ao contrário, eles queriam dominar. O próprio Satanás disse: eu vou subir até o terceiro céu e vou colocar o meu trono e vou ser mais alto que o próprio Altíssimo, né? Ele queria assaltar o céu, né? Um golpe de estado no céu com os anjos caídos. Então, a maldade foi achada neles e eles foram expulsos do terceiro céu. Mas os anjos e Satanás continuam tendo acesso aos céus, seja o primeiro, seja o segundo. Lembra? Eles são as hostes celestiais que agem. Lembra de Daniel 10, quando houve a primeira peleja do anjo, que quando Daniel orou durante 21 dias, Deus respondeu, mas o anjo veio trazer a resposta para ele, e o anjo, e aí veio o principado da Pérsia e começou a lutar com ele, querendo impedir ele de levar a resposta para Daniel, e teve que vir Miguel, o arcanjo, enfrentar aquele principado, né, da Pérsia, que era o próprio Satanás agindo, né, para poder a resposta chegar até Daniel, a resposta às orações dele. Lembra desse episódio lá em Daniel capítulo 10, a oração de Daniel e a peleja que houve? Pois é, eu te aconselho a ler para tu entender um pouco mais. Então, já houve uma peleja dessa lá atrás, e aqui agora, no final, no período final da grande tribulação, os 3 anos e meio finais, vai ter uma outra guerra celestial entre Miguel e Satanás e anjos de Deus e anjos caídos. Então, os demônios não, é força do hábito. Os anjos caídos e Satanás continuam tendo acesso. Por quê? Quem deu autoridade para Satanás continuar subindo e descendo nos céus? Quem deu essa autoridade para ele? Adão. Adão deu. Adão deu essa autoridade para Satanás poder continuar subindo e descendo nos céus. E para quê? Para nos acusar diante de Deus. E nos acusar quando? De vez em quando? Não. De dia e de noite. Não foi o que a gente acabou de ler aqui? E foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Aonde que Deus está? Terceiro céu, no trono dele. E aqui está dizendo que foi expulso Satanás e seus anjos de diante de Deus, porque ele subia lá para acusar a gente de dia e de noite. Olha só, lembra de Jó? Lembra o que está escrito Jó lá? Que os anjos de Deus, os bons, passeavam pela terra e um dia chegaram diante de Deus e junto deles estava quem? Satanás. E daí Deus pergunta para ele: tu, Satanás, da onde vem? Eu venho de rodear a terra. Ou seja, Satanás tem acesso livre ao terceiro céu. Não é à toa que no final vai ter que ter vai ser novos céus e nova terra, tudo purificado. Por quê? Porque Satanás vai ter que sair vai ter que se limpar dos céus e terra, da presença de Satanás, dos anjos caídos, dos demônios, do homem, do pecado, da morte, de tudo vai ser feito novo céu e nova terra. É uma purificação que vai ser feita. Por quê? Quando for eliminado tudo. Mas agora Satanás ainda continua tendo acesso. E para quê? Para nos acusar. É bíblico. Deus mesmo confrontou ele: tu, Satanás, da onde que tu vem? Se foi se apresentar os filhos de Deus, os anjos de Deus diante de Deus, e Satanás estava junto lá no meio deles. E aqui é claríssimo, o acusador foi expulso, aquele que acusava os nossos irmãos diante de Deus. Gente, sabe lá o que é isso? Satanás de dia e de noite lá, acusando a gente. Ó, a Aline fez isso, ó, a Aline pensou isso, ó, a Aline assim, ó, fulano fez aquilo, ó, ciclano, ó, não tem jeito, esse povo não tem jeito. É isso que Satanás faz. Qualquer coisa, ele nos induz a pecar, ele cria situações para nos fazer pecar, e depois que a pessoa peca, ele vai lá e acusa. Ó, tá vendo? Pecou. Ó lá, teu filho. Diz que é teu filho e olha lá. Diz que é crente e olha lá. Olha só que tramposo, que malandro, que cínico,
que sedutor, não é o que ele fala aqui, o sedutor do mundo todo, é o que ele faz. Ele seduz, ele cria situações para que o homem peque e depois ele sobe lá para acusar, e ele faz isso. Mas, porém, quem é que é o advogado fiel e justo, sentado ao lado do trono de Deus, intercedendo por nós? Ele pode acusar, ele pode falar, ele pode fazer o que ele quiser, mas nós temos um melhor advogado fiel e justo que está lá, intercedendo ao Pai por ele. Quando Deus olha para Aline pecadora, ele já não vê mais Aline pecadora, ele vê Cristo e o sangue de Cristo vertendo por essa Aline pecadora. Então o diabo não tem vez, mas ele não desiste, né? Se uma coisa a gente pode atribuir ao diabo é a persistência, a perseverança dele, né? Tanto para destruir Israel como para destruir o povo de Deus. Então aqui é muito claro, houve essa peleja. O que acontece? Durante esses 6.000 anos de história, por causa do pecado de Adão, Adão foi o homem mais pecador desse mundo, né? Se a gente puder falar assim, né? Por causa dele, olha tudo que aconteceu. Mas também, se ele foi o mais pecador, ele foi o mais perdoado também, né? Mas desde Adão, desde que ele deu autoridade para Satanás de todas as nações, povos, do homem, natureza, animais, tudo, todo o domínio da terra, ele deu também a autoridade para Satanás poder continuar subindo e descendo no céu para nos acusar diante de Deus, né? Imagina, todo dia Deus tem que suportar a presença de Satanás nos acusando. Olha o que Deus tem que passar por nós, gente. Então, todos esses 6.000 anos de história, Satanás está lá subindo, descendo e acusando. Porém, aqui no final, no período final, chegou o fim. Período final aqui nos 3 anos e meio, Deus vai dar um basta, acabou, não tem mais lugar para Satanás e para Deus. Lembra? É o final da história, consumação dos séculos, consumação do mundo, é literalmente o fim do mundo que a gente conhece hoje. Vai ser uma renovação, uma limpeza, depois de todos os juízos sobre a terra, então virá o milênio, vai vir depois novo céu e nova terra, e o mundo ficará livre do pecado definitivamente, do diabo, anticristo, Satanás, de tudo, de toda a maldade. Então vai ser uma limpeza. Então aqui nesse período acabou para Satanás e para os seus anjos, eles vão perder o acesso que eles têm. Por quê? Porque está se terminando o tempo. Então, quando, digamos, chegou um momento aqui da história que João viu, no final da tribulação, que Satanás fala assim, vou subir para acusar os cristãos aqui, né, que ainda estão vivos no período da grande tribulação, pessoas que se converteram, judeus e cristãos pelo mundo todo que ouviram o evangelho e se converteram. Então, vou subir para acusar. Quando eles chegam no segundo céu, quem é que está lá? Plantado, uma espada, com os anjos ao redor? Miguel. Não tem mais lugar para ti aqui, e nem para os teus anjos. Se acabou, até aqui se acabou o acusador dos nossos irmãos, o acusador dos filhos de Deus, o acusador dos salvos, dos santos. Tu não entra mais. Lúcifer, Satanás, diabo, acusador, serpente, sedutor, o nome que ele for dado para Satanás, aqui tu não entra mais. Então houve grande peleja entre Miguel e Satanás e os anjos de Deus contra os... Ai, gente, que legal, né? Ai, eu quero um dia ver isso. Pedi para Deus mostrar, João viu. Ver como que foi essa peleja. Imagina, Satanás mais um dia, né, com a fúria dele, vão subir para acusar. Não a igreja, porque a igreja já subiu, né? Mas os que estiverem ali, vão subir. Isso ele fez a vida toda com a gente, nesse tempo aqui, né? Mas nesse período aqui já é só para os que se converterem lá na grande tribulação. Vou subir para acusar. E quando chega lá, quando ele se dá de cara com Miguel, sai daí, Miguel. Quem é tu? Tu perdeu teu lugar, meu caro. Tu era mais importante que eu, digamos assim. Mas agora... o Senhor deu, porque vocês sabem que Satanás era mais importante que Miguel, né? Digamos que Miguel ficou no lugar de Satanás, né? Hoje Miguel é o líder do céu.
mas Satanás era mais que ele quando estava no céu, né? Então existe essa hierarquia. Tanto é que quando eles pelejavam pelo corpo de Moisés, né? Conforme está escrito lá no livro de Judas, quando Miguel e Satanás lutaram pelo corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a repreender Satanás. Ele disse: o Senhor te repreenda. Por quê? Porque Satanás era mais... Olha só, um exemplo de humildade, exemplo de saber se colocar no seu lugar e saber que o único que tem poder e autoridade para repreender Satanás é Deus. É tudo em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Olha que legal o ensinamento pra gente. Miguel não se atreveu a falar para Satanás, repreender ele. Ele disse: o Senhor te repreenda. E aqui Miguel recebe a ordem de Deus, vai lá e barra a entrada dele. Ele não entra mais aqui no terceiro céu. Então houve peleja cósmica, né, entre eles, e eles não resistiram, eles não venceram e foram expulsos para a terra. Expulsos para a terra novamente. Já eles perderam, e com toda a ira e com toda a cólera. Por quê? Porque Satanás e seus anjos perderam a autoridade que eles tinham. Lembra? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e hostes celestiais. Os anjos que agiam no cosmos, na atmosfera, nas galáxias, eles não têm mais essa autoridade, eles perderam. Então aí explica a fúria, a cólera que Satanás e seus anjos vão vir para a terra, porque eles perderam o domínio de tudo. Agora só a única coisa que restou para eles foi a terra e os moradores da terra, e principalmente os cristãos que se converterem aqui nesse período. Então agora aqui vem com toda a fúria, a marca da besta vem com toda a fúria, a decapitação vem com toda a fúria, o ódio contra os cristãos e os judeus que estiverem se convertendo nesse período. Uma parte vai fugir para os que estiverem em Jerusalém vão fugir para Edom, para a cidade de Petra, né? Como a gente viu, por 3 anos e meio, 1260 dias ou 42 meses. Mas os judeus que estão espalhados pelo mundo todo, Satanás vai vir com toda a cólera contra eles e contra todos os cristãos. Por isso a gente vai ver as mortes em massa, né? A adoração, ou aceita a marca, ou não compra, ou não come. Enfim, tudo isso a gente vai ver nos próximos vídeos. Tá? Mas aqui, muito claro, né? Que foi expulso Satanás, né? Que era o acusador dos nossos irmãos. Então aqui fala que é para o céu se alegrar, né? Que eles foram expulsos, e fala assim: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, agora que ele foi expulso do céu, ele não tem mais autoridade para entrar lá, não tem mais autoridade nem sobre o terceiro céu, nem sobre o segundo céu, a única coisa que restou foi a terra. Então agora ele vem com toda a raiva, porque ele sabe que o tempo dele está chegando ao fim. Satanás sabe do destino dele, sabe que é o lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Lúcifer, o anticristo sabe isso, o falso profeta também sabem isso, mas eles estão dominados pelo espírito de Satanás, né? Então continua assim: o dragão persegue a mulher, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. É o que eu acabei de falar para vocês. Quando ele foi expulso, então ele vai perseguir os judeus aonde estiverem. Aí ele segue falando aqui, ó: e foram dadas à mulher, a Israel, as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, né? Fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra engoliu
abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. E irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ai, gente, tava lendo aqui e já chegou a me dar uma aceleração assim, porque do que significa isso aqui? Então, é aquilo que eu falei agora há pouco. Quando Satanás e os seus anjos forem expulsos, ele vai vir, agora eu acabo com Israel. Agora eu acabo, porque lembra que o anticristo vai entrar, como profetizou o profeta Daniel, e Jesus reafirmou que o anticristo, quando acabar com o pacto, o acordo de paz, vai entrar e vai se assentar no trono, né? E vai dizer, eu sou Deus, vai acabar com o sacrifício dos judeus no templo e vai começar a perseguir. Então, é isso aqui. Quando Satanás é preso, é solto, expulso, ele vai descer com toda a cólera contra Israel, porque é o povo de Deus. Só que o que Deus vai fazer? Deus vai enviar como uma águia, asas de uma águia. Na verdade, gente, não é literal. Uma águia, que uma águia vai pegar. Lembra? Porque é o povo de Israel, é um remanescente, são os judeus que se converterem, que estiverem lá no período da grande tribulação em Israel, em Jerusalém. Então, não é que é uma águia, um passarinho gigante com as asas, não, mas é no sentido simbólico de proteção. Deus vai proteger. Lembra quando Jesus falou? Eu quis proteger vocês como a galinha protege os pintinhos. Agora aqui Deus envia como uma águia. Lembra? Vocês já viram como as águias protegem o seu ninho? Que coisa linda que é? Ela abre assim, as azonas assim, e fecha assim, e protege o ninhinho delas assim, é a coisa mais linda. Então, isso aqui é o que representa isso, tá? Deus vai enviar, vai proteger como águia os seus filhotes, né? E essa proteção é levando Israel para o deserto, lá para a cidade de Edom, aonde fica a cidade de pedras, a cidade toda de pedra que não vai ser atacada pelo anticristo e pelos inimigos do anticristo. Lá Israel vai estar protegida por um tempos e metade de um tempo, que significa os 3 anos e meio finais da grande tribulação. E ainda fala que quando os judeus de Jerusalém, que estiverem em Israel, fugirem para o deserto, na tentativa de alcançar eles para matar, diz que ele vai enviar um rio. Aqui também, muitas vezes, quando a gente, aqui, seja literal ou seja simbólico, seja de fato um rio de águas, ou simbólico, como em alguns textos bíblicos, quando se fala de muitas águas, de rios e muitas águas, e mar representa homens, representa nações, representa pessoas, grande multidão de pessoas. Então, seja de forma literal, um rio mesmo de água, ou de forma simbólica, que Satanás vai enviar soldados no deserto para alcançar a mulher, né? Porque é para alcançar. Quando Israel fugir, lembra que Jesus falou? Quem estiver na Judéia, fuja, não suba na casa para pegar roupa, nada. Fuja para o deserto, fuja para o lugar para onde eu mandei, que é Edom. Então, nessa fuga, então Satanás vai enviar os seus drones, os seus soldados, enfim, seus seguidores para perseguir a mulher pelo deserto. Então, eu particularmente não acredito que seja no sentido literal um rio de águas. Eu acredito que são um rio, ou seja, muitos soldados, muitas pessoas atrás. Mas a Bíblia fala que a terra vai se abrir e vai engolir o rio. Eu acredito que vai ser como lá na época de Corá, de Datã, de Abirão, que por tramarem contra Moisés e o povo, a terra se abriu e engoliu eles. Eu acredito que aqui, essa rebelião que vai ir atrás da mulher, que é Israel, os protegidos, o remanescente de Deus,
Então eu acredito que a terra vai se abrir e vai engolir esses soldados, enfim. Eu acredito que nesse sentido não é literal um rio de águas, mas seja rio literal de águas ou de soldados, de drones, enfim, a terra vai se abrir e eles vão ser engolidos. E Israel vai conseguir chegar seguro lá em Edom, né? Essa cidade no deserto, que é toda de pedras, chamada Petra, aonde os judeus vão estar ali. São cavernas, né, gente? Aonde os judeus vão se esconder. Eu acredito literalmente que é isso que vai acontecer. Deus protegendo e guardando. Só que o que vai acontecer? Quando acontece isso, que esses soldados de Satanás forem atrás da mulher no deserto e vão ser tragados pela terra, Satanás vai se irar ainda muito mais e vai ir atrás dos descendentes de Israel. E aonde estão os descendentes de Israel? Pelo mundo inteiro espalhado, porque, meus amores, nós temos judeus espalhados pelo mundo todo. Nós temos judeus aqui no Brasil, nós temos muitos judeus no México, nós temos judeus na Europa, nós temos judeus na América Latina, judeus espalhados por vários lugares. Então, o Satanás, o foco dele sempre foi destruir Israel, que são as primícias de Deus. Então, ele vai contra os judeus espalhados e contra os santos. E ele vem com toda a fúria e glória contra os santos. Lembra que foi dado poder e autoridade para Satanás, para a besta, para o anticristo, para o falso profeta vencer os santos? Vai vencer os santos com o quê? Quer dizer, vai vencer aqui, mas eu digo, vai vir com o quê? Com a marca da besta, vai vir com as perseguições, vai vir com as mortes, vai vir com os... Enfim, com tudo, com a fome, né? Que não pode mais comprar, não pode vender... perseguição, prisões, torturas, tudo isso vai acontecer aqui. Tá dizendo aqui, vamos repetir de novo, ó. Irou-se o dragão contra a mulher, quando ela foi protegida por Deus, né? E os soldados foram tragados. Foi pelejar, então, contra o restante dos descendentes, da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia e o mar. Ou seja, então, Satanás, quando vê que não tem como proteger o remanescente do povo de Israel de lá, então ele vai pelo mundo todo dando ordem para os seus seguidores, para os adoradores da besta e para os seus anjos caídos, ir atrás aonde tiver um judeu e aonde tiver um cristão, autoridade sobre terra e mar, aonde tiver judeus, cristãos em barcos, em navios, se escondendo, fugindo de um lugar para outro, na terra, se escondendo nas tribos, no mato, nas aldeias, nos montes, nas montanhas, debaixo da terra, debaixo do mar, em casas, escondidos, fazendo, aonde for. Os soldados do anticristo, os drones, armamento, equipamento, tudo vão seguir, vão rastrear essas pessoas. E quando elas forem presas, sem contar que vai ter os aliados infiltrados nos grupos cristãos, nos grupos dos judeus que vão se converter. Então vai ter os aliados que vão entregar, né? Onde vai os pais entregar filho, filho entregar pai, sogra entregar nora. E assim vai ser. Então vai ser um massacre. Por quê? Porque daí os cristãos aqui vão ser presos. Lembra que os 3 anos e meio finais vai ser o pior período de tortura para os santos, porque Satanás vai vir com tudo para vencer, né? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, então que ele quer acabar, matar, já que ele não pode matar a alma, ele vai matar o corpo com o sofrimento. Então aí vai começar, né? Ou aceita Marco morre, não compra, não vende, perseguição. Aqui sim vai começar a fúria. Aqui ele vai se assentar no trono, lá no templo, no 3º templo construído, e vai dizer, eu sou Deus. E aí a gente vai ver como o falso profeta vai fazer com que se erga uma estátua para que adorem, e adorem a marca da besta, e vão começar a provar os cristãos e os judeus para que adorem o anticristo, que vão fazer sinais de prodígios. Tudo isso a gente vai ver com muito detalhe a partir agora aqui do capítulo 13. Meus amores, vai ser um ai terrível.
esse período aqui vai ser muito terrível para os cristãos e para os judeus que vão se converter. Aqui é o ai ainda, para aqueles que vão passar por todas essas perseguições, cristãos que vão pelejar, que venceram, viu o que fala um pouquinho mais lá em cima? Mas eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui vai ser um período de grande dor e tormento e perseguição para os cristãos. Mas terminando aqui essa parte, aí vai entrar os cálices da ira de Deus. Vai entrar os cálices da ira de Deus, que daí não vai ser mais Satanás agindo, ao contrário, vai ser Deus. Os cálices são da ira de Deus. Então daí vai ser a ira de Deus contra Satanás, anticristo, falso profeta e adoradores da besta, aqueles que já têm a marca. Aí são todos aqueles flagelos que vão alcançar aqueles que possuem a marca. Aqui os judeus e os cristãos que já se converteram, aqui sim, não vão ser atingidos pelas úlceras, enfim, que a gente vai ver daqui para frente, no cálice da ira. Não, lembra que eu falei para vocês que lá nas trombetas, os filhos de Deus, os que se converteram no período da grande tribulação ainda iam passar? Sim, vão passar. E essa perseguição aqui também implacável do anticristo, vão passar. O que eles não vão passar? O cálice da ira de Deus, porque o cálice da ira de Deus é especificamente para os caitoicuntas da terra, aqueles que amam e adoram tudo que tem na terra, amam o mundo, o pecado do mundo, a luxúria do mundo, aqueles que adoram a besta, o falso profeta e o próprio Satanás. Então, a partir da cálice da ira de Deus, que são as 7 taças, esses aqui, os que se converteram, os que conseguirem fugir ainda, não morrer de fome, não morrer de sede, esses aqui não vão passar por estes flagelos que nós vamos ver a partir, acho que daqui uns 2 vídeos ainda, porque o próximo a gente vai falar da besta que emerge do mar, anticristo, e da besta que emerge da terra, que é o falso profeta. O mesmo flashback, a mesma visão que João está tendo aqui, nesse capítulo 12 todo, João vai ter também do aparecimento do anticristo. Mas o anticristo já não apareceu no Cavaleiro Branco? Claro que sim, o anticristo apareceu lá. Agora aqui, a besta que emerge do mar é o espírito de Satanás, o espírito do abismo que vem para encarnar no anticristo. Tá dando para entender? Então, a gente vai ver isso com muito detalhe no próximo vídeo, tá bom, meus amores? Então, eu acho que a gente fica por aqui. Eu acredito que essa primeira parte aqui, esse capítulo 12 aqui, da mulher e do dragão, ficou claro, né, gente? Dragão é Satanás, a mulher é Israel. Se alguém te falar que essa mulher é a igreja, tu agora já sabe que não tem nada a ver, que a igreja não está aqui, que essa aqui é a mulher Israel, que foi que recebeu a ordem, né, e o privilégio, né, de dar a luz ao Messias, ao Salvador do mundo. A igreja foi salva pelo Messias. Agora, quem deu a luz ao Messias foi Israel, né, foi o povo judeu. A salvação vem de Israel, vem do povo judeu. Então, a mulher é Israel, o dragão é Satanás, e agora a gente vem então no próximo vídeo falando desses 2 personagens bem enigmáticos, bem poderosos aí, com a eficácia e o poder do próprio Satanás, o mesmo que agiu nos 6 impérios que nós já tivemos desde o início da história, é o mesmo que vai agir no último império das 10 nações, da onde vai sair o anticristo,
que o próprio Satanás vai fazer com que o anticristo ressuscite da ferida de morte dele e governe nos 3 anos e meio finais com toda a fúria e com toda a ira que só Satanás tem contra Deus e contra o povo de Deus. Meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e que tudo isso desperte um grande temor da nossa parte, sobretudo para ensinar a verdade do Evangelho da cruz de Cristo para as pessoas, porque a única maneira das pessoas serem livres disso aqui é nascendo de novo. E qual o meio para nascer de novo? Ouvindo o Evangelho da cruz de Cristo, a história do filho da mulher, a história do filho de Israel, que foi o Messias profetizado lá em Gênesis 3,15 pelo próprio Deus. Tá bom, meus amores? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima!